Olá, meus irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor, amém? Com alegria nós iniciamos mais um estudo de EBD, mais um conteúdo da nossa escola bíblica, e eu quero hoje trazer para você o tema bibliologia. O que é bibliologia? É o estudo da Bíblia, é a doutrina da Bíblia. Nós, batistas, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. Nós reconhecemos que a Bíblia foi escrita por homens inspirados e dirigidos por Deus. A Bíblia ela tem como objetivo apresentar, revelar a pessoa de Deus e os propósitos que o Senhor Deus tem para com a humanidade. Portanto, meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a instrução em justiça. Então, nós precisamos entender que a Bíblia, sim, é o nosso manual de fé e de prática. A Bíblia, ela levou aproximadamente 1.500 anos para ser escrita. Foi escrita por cerca de 40 homens e parte dos seus escritos foram feitos no exílio babilônico, na Palestina, na Ásia Menor, no Egito, na Grécia e também na Itália. Ela foi escrita em hebraico, em aramaico e também em grego. A palavra Bíblia vem de biblos, é do grego, biblos, que significa coleção de rolos, de livros. Portanto, a Bíblia tem um total de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nós podemos então dividir a Bíblia em dois blocos, Antigo e Novo, e o Antigo Testamento dividi-la em mais 5 blocos, que são o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. No Pentateuco, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nos livros poéticos, temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Nos profetas maiores, temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, formando um total de 66 livros. Já no Novo Testamento, meus irmãos, temos 27 livros, que também podemos dividir em outros 5 grandes blocos, que seriam o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. E temos as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e por fim o Apocalipse, que é a revelação. E uma nota importante, meu irmão, é que houve 4 séculos, representam 400 anos de silêncio absoluto de Deus. Uma época onde Deus não falou aos profetas. E este é chamado de período interbíblico. E esse período representa também outros 4 períodos. É o período persa, o período grego, o período de independência e o período romano. Agora, meu irmão, vamos falar da revelação. Como Deus se revela? A revelação é a declaração da verdade de Deus ao homem. Em grego,
A palavra revelação significa descobrir, é como retirar o véu. Aquilo que estava oculto, que estava encoberto, agora é revelado, fica claro. E Deus se revela de maneira progressiva, onde a maior revelação do Senhor está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos ver as duas formas em que Deus se revela. A primeira é a revelação geral, que é a maneira que Deus se faz conhecido através da sua criação. Eu quero ler o que está escrito em Salmos 19, no verso 1, onde diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. E temos também a revelação especial, Jesus Cristo e também a Bíblia, a palavra. Quero ler Hebreus no capítulo 1, no verso 1, onde diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Portanto, meus irmãos, a revelação especial é o Senhor Jesus. Antes, Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Os profetas eram a boca de Deus. Mas aqui, o escritor diz que Deus fala por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. E hoje nós temos a palavra revelada a nós através da Bíblia, as Escrituras Sagradas. Portanto, meu irmão, a Escritura também é chamada de revelação especial. Deus inspirou cerca de 40 homens para escrever a sua revelação, para escrever as suas palavras. Deus preservou a característica desses homens e eles sim escreveram a verdade absoluta de Deus. Portanto, a Bíblia também é nossa revelação especial. E esta é uma ação sobrenatural, uma ação que se dá pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ler então 2 Pedro no capítulo 1, o verso de número 20 até o verso de número 21, onde diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, a inspiração é algo que ocorreu apenas a esses 40 homens. 40 homens que foram inspirados e sim dirigidos pelo Espírito Santo para trazer a verdade de Deus. E aqui, o que a Escritura nos mostra é que nenhuma profecia foi dada por vontade do ser humano, mas sim por vontade de Deus, por obra de Deus, através do teu Santo Espírito. Agora, meu irmão, quando nós falamos de iluminação, iluminação se dá também a algo sobrenatural, mas é algo que nos atinge, é algo que vem até nós, é uma ação do Espírito Santo até nós, porque nós temos a oportunidade de agora ler as Escrituras e compreender e entender essa verdade revelada por Deus. A iluminação, portanto, é algo que Deus permitiu chegar até nós. E eu quero ler o que diz em Salmos 119, no verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos ilumina. A palavra de Deus nos mostra o caminho correto que devemos andar. Por isso ela deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Pois a Bíblia, ela não tem erro, meu irmão. A Bíblia é inerrante. Ela não tem sombra de erro, não tem mescla de erros. Nós devemos ler a palavra sempre buscando entender o contexto histórico e sempre ler de acordo com a pessoa do Senhor Jesus. Então, meu irmão, nós que entendemos que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, nós devemos nos dedicar a estudá-la, a nos alimentarmos dela, pois ela é o nosso alimento diário. Imagine, meu irmão, se você deixa de se alimentar. O
seu corpo vai ficando mais fraco no primeiro, no segundo, no terceiro dia, vai definhando e por não se alimentar logo vai ficar doente e acabará morrendo. Com relação à nossa vida espiritual, é da mesma forma. Se você deixar de se alimentar da palavra de Deus, você vai se definhando espiritualmente e irá cometer pecados atrás de pecados, porque o Espírito Santo não vai te tocar. E assim você não vai ter essa ligação direta com Deus e vai morrer espiritualmente. Por isso, se alimente, meu irmão, se alimente da palavra do Senhor. Essa metáfora é usada também pelo profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, ele vai trazer essa metáfora de comer a palavra do Senhor, de se alimentar da palavra do Senhor, onde ele vai dizer: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria no meu coração. Você entende, meu irmão, que Jeremias, quando conversava com Deus, ele se banqueteava da palavra do Senhor. Isso era um grande banquete, ele se alimentava. E é assim que nós devemos fazer também. Devemos ler a palavra e nos banquetear com a palavra do Senhor. Isso tudo, meu irmão, é para nossa edificação, cresceremos espiritualmente e assim glorificamos cada vez mais o nome do nosso Senhor. Quero orar nesse momento e dedicar essa aula ao nosso Senhor. Pai querido, Pai celeste, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez tivemos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, pararmos um momento, Senhor, para refletir na Tua Palavra. Entendemos, Senhor, que a Bíblia é verdadeiramente a Palavra do Senhor, é a Tua Palavra em linguagem humana, de maneira que nós podemos Te conhecer mais, nos aproximarmos mais e entendermos os propósitos que o Senhor tem para conosco. Entendemos, Senhor, que nós somos iluminados quando lemos a Tua Palavra, e é por isso que podemos compreender. O Teu Santo Espírito transforma o nosso entendimento com esse ato sobrenatural. E nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade. Que privilégio, Senhor, nós temos de ter a Tua Palavra, de poder ouvir aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Nos dê, Senhor, a alegria de poder meditar nessa Sua verdade de dia e de noite. E que nós possamos, ó Deus, colocar em prática, falar para as outras pessoas dessa Sua Palavra, Senhor, compartilhar com o nosso ente querido, com o nosso filho, com nossa esposa, ó Deus, com nossos pais, com os nossos amigos, que nós possamos falar da Tua Palavra, pois como foi lido aqui, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu oro, Pai, agradecido assim no doce e precioso nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.